Meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nesse vídeo eu pretendo falar sobre os 3 mandatos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve, e eu gostaria que vocês que são do PT compartilhassem esse vídeo e se inscrevessem aqui no canal e deixassem a opinião de vocês, se vocês concordam com o que eu vou ler e dizer aqui para vocês, né? E o que eu vou trazer aqui também com relação aos mandatos de Lula. Já que muita gente está fazendo questão de dizer que Lula é tricampeão, vai ser o 4º novamente e tal. Você acredita que Lula vai ter o 4º mandato? Sim ou não? Se você acredita, deixa aqui nos comentários. Vamos à matéria? Vamos lá. Lula é o primeiro presidente com 3 vitórias no voto direto, ficando atrás de governo somente perdendo para Getúlio Vargas, que teve um tempo de governo maior do que o de Lula, né? Petista já tem 8 anos no cargo e pode chegar a 12 no fim do mandato, enquanto o gaúcho Getúlio Vargas ficou 19 anos no poder. Lula, ao terminar o mandato dele, vai estar completando 12 anos no poder, somente o Lula. Se ele ganhar no 4º mandato, ele pode subir para 16 anos. Com a nova lei, se for aprovada agora, ele vai subir para 17 anos no poder, né? Mesmo assim, ele terá um tempo de governo menor do que o tempo de Getúlio Vargas. Ao vencer a disputa pelo mais alto cargo executivo neste domingo, né, aqui se refere na época das eleições, Luiz Inácio Lula da Silva do PT se tornou o primeiro presidente do Brasil a conquistar 3 vezes em eleições diretas. Em 2022, ele disputou o cargo pela 6ª vez. Lula não foi o único presidente a voltar a ser candidato e vencer o pleito. O caminho também foi seguido por Getúlio Vargas, que ganhou as eleições diretas em 1950. Vargas, no entanto, havia governado por 15 anos, sem ter vencido nenhuma vez no voto popular. Ele assumiu o poder durante a Revolução de 1930, né, que derrubou o presidente Washington Luiz. Venceu eleições indiretas em 1934 e declarou a ditadura do Estado Novo, que vigorou entre 1937 e 1945. Vargas cometeu suicídio em 1954, com um tiro no peito, antes de finalizar o seu mandato, após sofrer forte pressão da oposição política. Ainda assim, ele é até hoje o governante que presidiu o Brasil por muito mais tempo, ou seja, 19 anos no poder. Enquanto Lula, no final do seu mandato, do seu 3º mandato, chegará a 12 anos no poder. E só fica atrás do gaúcho nesse quesito, que é o Getúlio Vargas. No Brasil, 13 eleições presidenciais diretas já foram realizadas desde 1945. Nos anos de vigência da ditadura militar em 1964 a 1985, as eleições presidenciais eram indiretas. Além de Lula, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, Dilma Rousseff, do PT, também governaram por mais um mandato. O tucano ficou 8 anos no poder e a sucessora de Lula apenas 6. Ela sofreu impeachment em 2016, 2 anos antes de deixar o cargo. Lula concorreu à presidência pela 6ª vez. Antes de concorrer à presidência pela primeira vez, em 1989, Lula foi derrotado na disputa pelo governo de São Paulo. Em 1982, 4 anos depois, foi eleito o deputado federal mais votado do país para a Assembleia Constituinte. O PT lançou Lula para disputar a presidência da República em 1989. Após 20 anos sem eleições diretas para o cargo, ele perdeu a disputa no 2º turno para Fernando Collor, do PRN, por uma mensagem pequena de voto, cerca de 6 pontos percentuais. Em 1994 a 1998, Lula voltou a se candidatar a presidente da República e foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso, ainda no 1º turno.
turno e em 27 de outubro de 2002, com quase 53 milhões de votos, o petista ganhou sua primeira eleição presidencial, batendo José Serra do PSDB. No segundo turno, ele repetiu a dose 4 anos depois, conquistando mais de 58 milhões de votos na disputa contra Geraldo Alckmin do PSDB, que será o seu vice. Em 2022, Lula completou 6 disputas pela presidência, se tornando o candidato que mais concorreu ao cargo. Outro destaque nas disputas é Ciro Gomes do PDT, que disputou a presidência pela 4ª vez nas suas últimas eleições. Se considerada a disputa de 2018, no entanto, são 7 candidaturas no total. Naquele ano, quem disputa a presidência pelo PT seria Lula. No entanto, o candidato foi considerado inelegível pelo TSE. Em agosto, com base na lei da ficha limpa, ele estava preso na carceragem da Polícia Federal em razão dos processos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do apartamento de Guarujá. Investigado pela Operação Lava Jato, Lula foi então substituído e em setembro por Haddad, que seria candidato a vice. Presidentes eleitos no Brasil pelo voto direto, de 1945 a 2022. O primeiro foi Eurico Gaspar Dura, em 1945, depois veio Getúlio Vargas, em 1950, depois Juscelino Kubitschek, em 1955, depois veio Jânio Quadros, em 1960, Fernando Collor de Mello, em 1989, Fernando Henrique Cardoso, em 1994, Fernando Henrique Cardoso, em 1998, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, Dilma Rousseff, em 2010, Dilma Rousseff em 2014, Jair Messias Bolsonaro em 2018 e Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. E aí eu te faço a pergunta, em 2026, Lula se candidatando a se reeleger ao cargo novamente, ele vai ter o seu apoio? Você vai votar nele? Você vai dar esse privilégio dele chegar a 16 anos ou no máximo 17 anos no poder, o próprio Lula em si? Ou você acha que o Lula não merece mais se reeleger? Lula está com 77 anos de idade já, né? O ano que vem, 78 anos de idade. Você acha que o Lula ainda tem capacidade e condições de continuar no poder, de lutar pelo poder e de governar esse país novamente? Ou você entende que já chega, a idade já não dá mais, precisa entrar outra pessoa no lugar dele? E se for entrar, teria alguém que poderia substituir, né, o Lula agora, que teria força, condições de se candidatar e ser eleito no lugar do Lula? Ou ninguém consegue? Por que todas as pesquisas que tem em São Paulo, Paraná e em outras partes do país, qualquer candidato que o Lula tentar colocar, principalmente chamado Fernando Haddad, ele não consegue vencer as eleições, principalmente do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Bolsonaro, como inelegível, com certeza não terá condições de vir em 2026. Esperamos que alguém entre da esquerda, alguém com peso, né? E com certeza, vocês que são da esquerda esperam também que alguém da esquerda com peso venha se candidatar e assumir o lugar do Lula. Se o Lula se reeleger em 2026, será o segundo homem, mais uma vez, novamente, que teve um mandato longo. E em questão de candidatura ganha diretamente, ele será o único. Tá? Agora, em questão de se manter no poder, até agora ninguém venceu e derrubou Getúlio Vargas. E aí, na sua opinião, Lula deve ou não deve se reeleger em 2026? E se caso isso acontecer, ele tem o seu apoio? Se tiver, comente aqui, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para que milhões de brasileiros que é fã do Lula vejam e entendam do porquê que o Lula luta para continuar no poder. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.